De Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a gente fica admirado pelo fato de transformar a água em vinho, não é? Seria bom se acontecesse todo dia, aí todo mundo fica embriagado. Pelo menos faz menos besteira, porque os bêbados fazem pouco besteira. Os não bêbados que fazem muita besteira na vida. Mas não é bem este o problema. Fala, os discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória com sinal, assim, um estardalhaço, dá um susto, e o pessoal começa a acreditar nele. Depois, ao longo do caminho, os discípulos não vão entender absolutamente nada daquilo que ele fala, muitas vezes. Quando ele fala, agora o Filho do Homem tem que ir a Jerusalém, será crucificado, depois não entenderam nada. Começaram a brigar entre eles, quem deveria ser ministro do Tesouro, quem deveria ser ministro das Finanças, quem deveria ser ministro disso, ministro daquilo, porque exatamente pensavam um reino que Israel fosse o centro do mundo, como era Roma naquela época, o centro do mundo. E pensavam um reino da terra, com a mentalidade humana, que nós enxergamos a nossa vida num espaço muito curto, muito curto e muito limitado. O nosso erro está exatamente aqui, de enxergar a nossa vida muito limitada, aonde depois, ao longo da vida, vamos desgastar todas as nossas forças, nossas energias. Não estou falando de coisas erradas, não, estou falando de coisas boas, para alcançar aquilo que a gente chama de sonho. Eu tenho o meu sonho de alcançar isto, alcançar aquilo. Aí também nós construímos a nossa religiosidade. Se conseguimos com os meios humanos, a gente que estuda um pouquinho a mais se declara ateu.
Eu estava ouvindo, tem cada besteira que o povo fala sobre religião que eu vou te contar, viu? É para se assustar mesmo. Aqueles que vão, como os cultos, as pessoas que fazem a opinião dentro de um país. E sabe, em tempo de crise agora, aumenta a religiosidade. Então, em tempo de crise que faltou vinho no casamento, aí aumenta a religiosidade. Só que lá é um fato muito simples. A mãe fala, meu filho, não tem mais vinho, faz um favor para eles. Simplesmente pediu um serviço a Jesus. Prestemos bem atenção. Nós somos convidados. Você que tem poder, não deixe eles passar vergonha, que não tem mais vinho. Então Deus se colocou a serviço, como sempre vai se colocar, a serviço da humanidade. Esta é a característica de Deus. Ser o servo, não o Senhor. E aqui fala de outros dons, que a gente exalta e depois, através dos dons, pensa que é grande. Não, porque aquele foi um dom, um presente que Deus te deu. Tinha, li nestes dias, a carta que um juiz, não foi aqui no Brasil, não, lá na Itália, um juiz está trocando, faz 29 anos com um preso, condenado. Lá não tem 30 anos de cadeia, que depois sai, depois de 7, 8. Prisão perpétua é prisão perpétua, você apodrece dentro da cadeia. E não sai não. Aí, ele simpatizou com este preso contou a sua história, onde ele tinha nascido, como tinha crescido no meio da malandragem. Aí fala para o juiz, doutor, se eu tivesse nascido na família que o senhor nasceu, hoje eu seria talvez um advogado para defender os pobres. E não seria um assassino ou um ladrão. Até o nosso nascimento, a nossa família é um dom. Porque não fomos nós que a escolhemos. Começando pelo mínimo. Depois, continuando pelos dons da natureza. Por isso cantamos o primeiro canto. A natureza tão bela agora, depois de toda esta chuva, depois dessa crise de água, etc. Eu fiquei meditando. Quantos esforços que fizeram no governo para abastecer a água, etc., que faltou. O que é o ser humano? A nossa limitação humana. Mas nós conseguimos transformar tantas coisas no mundo. Está certo. O básico, não é problema de ir até a lua, de ir nas estrelas, gente. É o básico da vida humana, a água. Com a chuva, simplesmente, se admitimos que alguém criou a natureza, com esta chuva, realizou muito mais do que todos os esforços dos governantes para fornecer um pouquinho de água. É que, olha, já tinha água que tinha chovido antes. Imagina se não tivesse. Como é que eles iam criar água? E aí, podendo nos olhando toda a natureza, criada e dada de graça para nós. Será que o sol algum dia mandou a conta para a casa de vocês para pagar a eletricidade, a luz? Ele não mandou a conta. Ele ilumina. Ele ilumina todo dia. Nós conseguimos, está certo, estou falando quase uma piada, porque tem gastos, tem tudo, tem que cobrar, etc. Tudo bem. Mas, quer dizer, tudo isso foi feito de graça.
O que eu quero dizer é isto: a gente não está nem aí para agradecer a Deus por tudo isto que Ele nos dá de graça. Isso que eu quero dizer. Não estou criticando a administração humana que temos que fazer, mas não estamos nem aí. Perdemos o gosto do agradecimento. Perdemos o gosto do agradecimento da saúde. Nós somente corremos atrás de Deus. Meu Deus, me acude quando a gente fica doente, não é? Aí começa a fazer votos, promessas, e aí por diante. Então, todo esse relacionamento entre a criatura e Deus é um relacionamento ainda exterior. Tem um relacionamento ainda mais íntimo. Aqui fala tudo da glória de Deus. A glória de Deus que está nos anos 1700, mais ou menos, com as filosofias que a natureza é o Deus mesmo, e que a religiosidade é uma coisa colocada na cabecinha das pessoas. Aí pegaram uma criança, deixaram ela sem catecismo, sem nada, não podia saber nada. Vocês vão ver que aquela criança nunca vai falar em religião. Aí, quando a criança cresceu, um dia encontraram ela olhando o sol que estava nascendo e falando assim sozinho: o sol, como você é bonito, mas como deve ser muito mais bonito aquele que te fez. Se nós olharmos, vamos ver os monumentos, obras de arte, talvez Aleijadinho outro dia lá, que quer preservar, sempre atrás de uma obra de arte, a gente sabe que tem uma pessoa, um artista, uma inteligência, uma sensibilidade. Mas, insisto mais uma vez e repito, nós trocamos isto com os nossos shoppings. O que quero dizer? Nós criamos uma oásis de luzes artificiais e achamos aquilo lindo de morrer. Lindo, lindo de morrer. Agora todo mundo viu ontem no jornal, todo mundo está correndo lá para a Inglaterra porque conseguiram criar luzes até a bunda de um elefante iluminante. Esta é a pequenez humana. É proibido fazer isso? Não. Vamos fazer. Mas não vamos dar mais valor daquilo que a natureza tem valor. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do Evangelho de hoje. Se esses dons foram dados para os seres humanos, para quê? E por quê? Para quê e por quê? Aí vem um dom maior que Deus nos deu, a inteligência. Eu posso usar a inteligência para quê? Para servir aos outros? Vamos aqui, praticamente, vamos. Quando a gente estudava, nos diziam isto. Estou falando de eu, adolescente, criança. Você tem que estudar, é estudar muito. Muito. É o teu trabalho. Por quê? Para quê?
Agora que estamos em fase de Enem, de SISU, um monte de coisa. Para que tem que estudar muito? Me fale você, vai. Por quê? Fala. Para ter uma carreira, não é? É ou não é? Para nós, sabe o que dizia? Você tem que estudar muito para servir melhor os outros. Tem que ser muito capaz para não fazer porcaria para os outros. Muda ou não muda alguma coisa? Muda. É a mesma realidade, o mesmo esforço de você aplicar os dons que Deus te deu. E aqui que entra a visão cristã que eu insisto do cristianismo. Se não entra isso na nossa cabeça, gente, não adianta eu rezar missa, não adianta frequentar uma igreja, não adianta. Se não muda nada dentro da nossa cabeça, não adianta. Porque esse é o Evangelho. Nos dá outro sentido daquilo que nós fazemos. Um sentido completamente diferente. E não é desumano. Não é simplesmente esperar que há de vir. Mas se é o que nós temos, este é um aspecto, também existe o que há de vir, mas também é o aspecto daquilo que nós somos e o que temos que fazer dos dons que Deus nos deu. Quando eu terminei o primeiro ano de grupo, aí, notas altíssimas, prêmio primeiro da classe, tudo. Eu lembro agora como se faz, tenho uma memória muito visual assim, visível dos fatos. Eu lembro que o pessoal falava, este é teu filho, falava para minha mãe, este teu filho vai ser um sucesso na vida. Olha, o primeiro da classe. Aí, a minha vaidade, não sei se tinha crista que levantava que nem um galinho, não é? Mas a vaidade, minha mãe, como uma santa mulher cristã, olhou para mim, depois que foram embora, Vitória, eu sou o penúltimo de 10 filhos, o último, que já faleceu, era Down. Vitória, não fique vaidoso, não. Se for inteligente, se for o primeiro. Olha, Francisco, que é o meu irmão, era só trocar. Você nascer Down e ele nascer como você. Use este dom que Deus te deu para os outros, não para a tua vaidade, para os outros. Para os outros. Use. Não quer dizer se coloca de lado, escondido, não. Desenvolva estes dons. Mas para os outros. E aí por diante vocês veem como mudaria o mundo. Se trata tanto agora de política, disso, daquilo, de serviço, etc. E são coisas práticas, reais. Você entra no comércio, o meu concorrente. Existe isso? O meu concorrente. Por que concorrente, coitado? Ele não tem que viver. Está desenvolvendo um trabalho para viver. Ele não está te roubando nada. Por que tem que ser teu concorrente? Não existe concorrência nem coisa. Existe serviço. E com as ideias cristãs, tempos atrás, centenas de anos atrás,
Acho que mais ou menos vocês devem ter ouvido um pouquinho o famoso Made in Italy, não? O estilo da Itália, roupa, calçado, isso e aquilo, não é? Sabe como surgiu isso? Não, não sabe. Naquela época não tinha os sindicatos, naquela época tinha as corporações. Corporações. Quer dizer, tinha os sapateiros, se reuniam juntos, tinha a parte social entre eles, marceneiros, pedreiros, era tudo feito em corporação. Não tinha as universidades, como agora que tem que tirar o diploma, não. Aí era o mestre, você ficava ajudante até que o mestre não te apresentasse dizendo, olha, este é capaz agora de ser pedreiro, este é capaz de ser mestre. Esta era a faculdade que eles tinham, era uma faculdade prática, não intelectualizada. Lógico que a cabeça vai atrás, você não pode fazer nada. Aí que aconteceu, como todas as corporações faziam parte das paróquias, o mesmo produto que eles tinham, eles não podiam aumentar o preço. Se tinha um tipo de sapato feito assim, você não podia aumentar o preço. Tinha que ser igual, todos tinham que fazer exatamente para evitar esta estupidez da concorrência, a concorrência. Aí o que aconteceu? Que para você vender mais, o que você tinha que fazer? Qualidade superior, não é? Aí que surgiu, porque aprimoraram tanto o estilo das coisas. Então você tem que oferecer um produto melhor se você quisesse vender mais. Lógico que não era tão puro como se possa pensar. Atrás tinha vontade de ganhar dinheiro, mas já era diferente do que você brigar com o outro. Você tem que oferecer uma qualidade melhor. Compreende? Vamos aqui entre nós no sentido prático. Se nós fizéssemos tudo o que temos que fazer, pode ser uma loja, pode vender, pode fazer um restaurante, pode fazer o que quiser. Eu pergunto para vocês, quem de vocês, começando por mim, gosta de ser tratado mal? Ninguém, não é? Gosta de ser tratado com carinho. E o que é carinho? Eu te dou a palavra, tal dia eu te entrego isto, tal dia vai. Se por acaso aconteceu, desculpa, quebrou o caminhão, que é isso? Mas não mentira que quebrou o caminhão, porque às vezes fala que quebrou o caminhão, quebrou coisa nenhuma, só que não entregou. Entendeu? E você está acostumado, não é? Todas as entregas, etc, não? E o que acontece? Você atende com carinho, deixar a pessoa feliz. Se você tem que pagar no dia, na hora. Por quê? Para deixar a pessoa feliz. Gente, isso é serviço. Não precisa ir servir no hospital, não precisa servir também isso no conviver para dizer que estou ajudando os outros, não. Eu estou usando a minha vida como serviço. E lógico que está na cara que você vai ter mais gente que te procura. Porque, repito, a maior lei da qualidade das coisas é o amor ao próximo. Porque a nossa vida é serviço. Aqui parece que espiritualiza tudo. Então parece que só... Quando se reúne, por isso que foi considerada assim a igreja como um clube fechado, onde vai lá, alguém fala em língua, tem outro que fica interpretando as línguas, outra fala uma profecia, outra ajoelha na minha frente, eu ponho as mãos em cima de você, eu expulso os demônios. Foi reduzida a religiosidade a estas formas, que muitas vezes é psiquismo. De religiosidade não tem quase nada.
a não ser talvez a boa vontade de quem frequenta estas coisas. A maior parte das vezes é psiquismo. Entendeu? Vocês já viram um grupo de pessoas que começa a chorar, aí todo mundo fica chorando junto. Não sabe nem porquê. Entendeu? Então, acontece que a religiosidade foi vista nesse sentido, mas todos os dons que nos foram dados por Deus, desde a saúde, a inteligência, a capacidade, o ambiente onde a gente cresceu, eu analisando agora, pensando um pouquinho, quem era eu para ter tanto tipo de escola privilegiados? Tantos professores, tanta chance de viver junto com outras crianças num mundo fechado logo depois da guerra, que o teu relacionamento era tão pequeno. Eu, desde criança, adolescente, que tinha um relacionamento com pessoas que vinham do mundo inteiro, estudando lá em Assis, depois em Roma, onde éramos 8.000 estudantes do mundo inteiro. Isso é tudo presente de Deus. É um dom que Deus te deu. Então, isto nós temos que usar. Para quê? Aí que está. Eu te farei da terra desolada uma terra fértil. Deus desce na terra através do homem. Este é o grande mistério. Deus desce na terra através da criatura humana. Porque Deus, que criou este universo todo, se fez carne. Se fez carne. E podemos ver todo o exemplo da vida de Jesus, qual foi. Desde este primeiro serviço, humanamente banal. Dar o vinho que estava faltando. Humanamente banal. Mas um serviço até o último, antes dele ser preso, na última ceia que ele fez com os apóstolos, onde ele se cingiu, tirou o manto, cingiu-se com uma toalha, se ajoelhou e lavou os pés dos apóstolos. Vocês dizem que eu sou o Senhor, me chamais Senhor, e eu sou. Como eu fiz, façam vocês também. Lavou os pés de todos. O que quero dizer com isso? Lavou os pés de Judas, que iria entregá-lo. Lavou os pés de Pedro, que iria renegá-lo. Lavou os pés de Tomé, descrente, que quando lhe falaram que Jesus tinha aparecido, depois da ressurreição, foi grave a resposta dele. Eu não. Só se eu vejo ele, eu quero pôr o meu dedo nas suas mãos, no furo. Quero pôr a minha mão ao lado dele, onde foi aberto com a lança. Lavou os pés de todos. Esse é o ser humano. Sabe como se chama isto? Religiosidade. Não feita mais por obrigação, feita com o coração. Não por obrigação,
porque vou ganhar dinheiro. Feita com um coração para servir o outro. Esse é o cristianismo.